Olá, hoje a gente vai falar sobre os melhores investimentos para o ano de 2020. Para quem tem me acompanhado nesses últimos 4 anos, eu tenho levado as melhores oportunidades de investimentos para todos os brasileiros. Até uma pergunta que sempre me fazem é: Marco, quanto você viaja por ano, né? Teve um ano que eu calculei quanto que eu viajei, eu cheguei a viajar o equivalente a 3 vezes a volta da Terra, só aqui no Brasil, levando as melhores oportunidades de investimentos. E hoje eu vou falar um pouco para você como se preparar para aproveitar todas essas oportunidades para o ano de 2020. Tá? Primeiro vamos entender o que está acontecendo no cenário internacional. A gente vai ver o Brasil dentro desse contexto e ver por que as melhores oportunidades de investimentos também devem continuar para o ano de 2020. Primeiro vamos ver os Estados Unidos, vamos ver um pouco de Europa, mas principalmente o mundo, o que está acontecendo lá fora. A gente tem um cenário de juros cada vez mais baixos no mundo todo, né? O grande assunto de 2020 é o mundo crescendo num ritmo um pouquinho menor, tá? O mundo não deve entrar em recessão, mas vai ser um ritmo um pouco mais lento. Aí com isso a inflação no mundo todo continua muito bem controlada e os juros muito baixos, principalmente na Europa, no Japão e nos Estados Unidos. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, para um europeu aplicar o seu recurso num banco ou num título público ou um título privado, ele tem uma rentabilidade muitas vezes abaixo da inflação. É o que a gente chama de rentabilidade negativa ou rentabilidade real negativa. Então, a gente tem hoje, nesse final de 2019, a gente tem mais ou menos 15 trilhões de dólares alocados em títulos que não rendem nem mesmo a inflação. Então, se a gente tem duas possibilidades, alocar o nosso recurso ou numa renda fixa, algo bastante conservador, que rende zero, às vezes até negativo, e a gente tem a renda variável, grande parcela do nosso patrimônio deve caminhar para a renda variável, seja você um europeu, seja você um japonês, um americano, e isso começa a acontecer também no Brasil de 2016, principalmente de 2017, 18, 19 e também 2020 para frente nos próximos anos. Tá? Então aqui no Brasil a gente também tem um patamar de juros muito baixo, tá? Historicamente é o menor patamar da história no país e principalmente esse patamar ele é um patamar que ele veio para ficar. Então a gente deve ter os próximos anos um patamar de juros muito baixo, o que acaba reduzindo muito a atratividade da renda fixa, os investimentos aí tradicionais, títulos privados, acabam rendendo cada vez menos, né? E a gente vai ter que procurar outras opções. Nesse exato momento, quando você está vendo esse vídeo, tem alguns bilhões ou até alguns trilhões de reais pensando aonde será alocado o meu recurso para ter melhores retornos, né? Seja você um pequeno investidor, ou seja você um gestor, né? Um fundo de pensão, todos os investidores estão nesse exato momento pensando aonde alocar esse recurso. Então hoje a gente vai ver aqui, você vai ver quais são essas melhores opções de investimento. Então, se a gente não tem retorno, bons retornos na renda fixa, os retornos estão cada vez mais baixos. Se a gente considerar, por exemplo, a inflação, como a gente fez lá nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, o retorno lá é negativo. Aqui no Brasil a gente ainda tem um retorno positivo, ou seja, um retorno mesmo que pequeno acima da inflação, mas é um retorno que está cada vez menor também. Dependendo do título que você pode comprar ou encontrar, você pode ter um retorno muito próximo de zero, ou seja, apenas vai estar recuperando o seu poder de compra. Então, para a gente ter retornos muito superiores à inflação, né, ou ter ganhos substanciais no nosso patrimônio, a gente vai ter que continuar correndo um pouco o risco, e esse risco eles estão nos ativos que eu considero os ativos reais, né, sejam eles principalmente os fundos imobiliários que se aproximam muito dos investimentos em imóveis, mas principalmente na bolsa. Então a bolsa, o Ibovespa, as ações negociadas aqui na B3, na nossa bolsa local aqui no país, deve continuar performando muito bem. Nesse ano de 2019 foi um dos principais, dos melhores investimentos no país, né? Tanto o Ibovespa como o IFIX, que acompanha os principais índices de fundos imobiliários, apresentou retorno muito forte. 2020 não deve ser diferente. Só para ter uma referência, algumas ações devem entregar 2, 3 vezes retorno, só o retorno da renda fixa através de dividendos. Então não deixe de conhecer, a gente tem cada vez mais pessoas procurando um investimento em ações, esse número vem batendo recorde, mas é muito pouca gente ainda que conhece o investimento em ações, tá? Então o Ibovespa, as ações listadas e principalmente as small caps deve continuar performando muito bem também em 2020, tá bom? Então te espero com melhores retornos também em 2020. Até mais, tchau!